Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Quem teve um domingo abençoado aí? Eu também tive a oportunidade de almoçar com a minha mãe hoje, né? Estou muito grata. Primeiramente, eu agradeço a Deus, aos nossos pastores e a todos vocês que estão aqui para somar neste domingo. Amém? E já que nós saímos de casa, nós já vencemos aí a preguiça do domingo, né? Já vencemos a moleza, vencemos o desânimo. E já que nós vencemos tudo isso, vamos aproveitar a oportunidade, né, de estarmos aqui, a oportunidade que o Senhor nos deu este dia. Amém? Hoje, como eu falei, eu fiz muitas coisas hoje, muitas. Algumas coisas em meu próprio benefício, algumas coisas em benefício da minha família, da minha casa. Mas algo que eu fiz importante foi escolher, foi decidir estar aqui hoje com vocês. Amém? Eu não sei o que você teve que vencer para estar aqui. Eu não sei como você chegou aqui. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece o nosso coração. E eu creio que Ele pode fazer por você esta noite. Amém? Vocês estão cansados? Vocês tiveram o domingão aí, né, para descansar. Então, vamos ficar de pé. Vamos animar. E eu vou falar para você esta noite. Que bom que você veio. Você fez uma ótima escolha em estar aqui. E aí eu quero pedir. A primeira fileira tem tão pouquinhas pessoas. Mas eu vou pedir aqui. A primeira fileira vai olhar para quem está atrás de vocês. Você pode abraçar, você pode só pegar na mão, ou você pode só falar, olhando nos olhos. Você vai dizer, que bom que você veio, você fez uma ótima escolha. Primeira fileira pode falar para as demais aí. Vocês estão muito desanimados. Agora a segunda fileira, e assim sucessivamente. Que bom que você veio, você fez uma ótima escolha. Vocês estão falando? Não estou ouvindo? Agora a terceira fileira fala para os de trás. Você está muito desanimado. Já que não deu certo assim, vamos fazer diferente. Você vai olhar para quem está do seu lado. E aí agora vai, né? Que bom que você veio. Você fez uma ótima escolha. Amém? Pode se assentar. E que bom que todos vocês vieram. Vocês fizeram uma ótima escolha esta noite. E o tema para esta noite é o poder das nossas escolhas. E para começar aqui, eu quero ler com vocês Gênesis 2, a partir do 15. Se a igreja quiser acompanhar, Gênesis 2. Gênesis 2, 15. Amém? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comer, certamente você morrerá.
Aqui, irmãos, quando a gente, lê essa passagem, a gente pode pensar o quão incrível é o poder que nós temos de escolher. É muito bom, nós podermos fazer as nossas próprias escolhas. Aqui nessa passagem, Adão e Eva, eles tiveram uma informação. E um pedido, uma ordem do próprio Deus. Deus, os colocou no jardim e falou, coma de qualquer árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus deu a informação e Deus deu uma ordem. Mas a escolha de obedecer era somente deles. Deus não impôs. A escolha estava na mão deles. Ele informou e ele, deu uma ordem, não faça. E aí a gente vê no decorrer da história que eles escolheram desobedecer. Todos conhecem a história, eu não vou ler o final, mas eles escolheram desobedecer, apesar da ordem clara de Deus, E a Bíblia nos alerta, através do profeta Samuel, que é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar o quê? Uma vontade. Sacrificar o quê? O desejo da carne. Sacrificar as nossas próprias concupiscências. Sacrificar algo. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. E nesse ponto, nós percebemos que escolhas erradas geram grandes consequências. Para eles geraram, eles escolheram ser desobedientes e gerou uma grande consequência. Eles foram expulsos, Mas vale a gente lembrar que a liberdade de escolha que nós temos, ela é um presente de Deus para nós. O livre-arbítrio, ele é um presente para nós. Deus não nos fez programados, como um robô. Ele nos deu vida, nos criou, mas Ele deixou que nós, tivéssemos as nossas próprias escolhas. Mas essa liberdade que Ele nos deu pode ser uma porta para o pecado, pode ser uma porta para a desobediência, pode ser uma porta para a queda. É como um presente que às vezes nós usamos errado. Nós fazemos, às vezes, mau uso do livre-arbítrio que o Senhor nos deu. Às vezes, em vez de nós sermos gratos, pelo um presente que a gente ganha, às vezes a gente não valoriza e usa de qualquer maneira. Vou dar um exemplo desse microfone aqui. O pastor comprou, e aí alguém acidentalmente deixa ele cair. E aí, quando a gente compra algo novo, tem uma garantia, certo? Só que a garantia não cobre o mau uso. Se o pastor tivesse comprado ele e fosse testar e estivesse estragado, provavelmente a empresa, através da garantia, trocaria. Mas se deixou cair várias vezes, a garantia não ia cobrir. Por quê? Porque caiu e usou errado, caiu. Então, ele estragou pelo mau uso. E assim é o poder de fazer escolhas, as nossas escolhas. Muitas vezes, nós fazemos o mau uso dela. Amém? Vocês estão entendendo? Então, às vezes, nós fazemos o mau uso das nossas escolhas. Um exemplo, de um bom presente que você ganhou hoje, que você fez um bom uso. Vocês aproveitaram a oportunidade e estão aqui. Então, vocês fizeram um bom
uso do presente chamado livre-arbítrio. Vocês escolheram estar aqui. Eu imagino que não tem ninguém aqui que foi ameaçado para estar aqui. Foi? Alguém te trouxe à força? Então, não tem ninguém que veio forçado aqui hoje. Vocês escolheram, vocês decidiram, saíram de casa e vieram aqui. Então, vocês fizeram um bom uso, né, da escolha, da oportunidade de estar aqui. Irmãos, porém, uma grande parte das pessoas não entende a importância que as escolhas têm. Não entende o peso que uma escolha tem. Não entende realmente o poder de fazer escolhas. Nós somos livres e nós andamos os nossos próprios caminhos. Nós escolhemos, né, por que caminhos nós vamos andar. A partir do momento que nós não somos mais crianças, nós fazemos as nossas próprias escolhas. Quando a gente é criança, os pais, né, introduzem, né, a educação, introduzem algumas coisas em nós. Compra a nossa roupa, escolhe o tipo de alimento que nós vamos comer. E quando nós somos crianças, nós aceitamos, né, todas as coisas que os pais fazem por nós. Sim ou não? Só que à medida que a criança vai crescendo, a criança quer andar com as suas próprias pernas, né? Chega um momento que eles não querem colo mais. Chega um momento que eles querem escolher suas próprias roupas. Chega a idade, né, que eles querem trilhar os seus próprios caminhos. E eu vou falar aqui a experiência, por exemplo, da Ana Laura, minha filha. Ela foi muito planejada, muito desejada. E aí ela nasceu. Nessa época eu trabalhava fora. E eu tive a licença, maternidade, fiquei em casa, aí peguei mais um mês de férias. E aí eu pensei, né, já tinha planejado tudo. E, não, vou amamentar até 1 ano, né? Sabia o quão importante era a criança amamentar, né? E eu falei, não, já organizei, já planejei, já tracei, e vai dar tudo certo. Ok, né? Tive que voltar a trabalhar. E pela manhã eu conseguia amamentar ela antes de eu ir para o trabalho. E à noite eu também amamentava ela, depois que eu chegava. E nesse período eu tinha que tirar leite, né, para ela mamar. E ela mamava na mamadeira nesse período que eu não estava em casa. E foi passando 1 dia, 2 dias, 1 semana. E por fim, ela não quis mais mamar. Não quis mais mamar. Então ela trocou, né, o leite materno pela mamadeira. Foi escolha minha? Não. Né, eu escolhi amamentar ela até 1 ano. Eu, por exemplo, fui uma mãe que não teve problema em parar de amamentar, porque a Ana Laura própria não quis mais. Né? Então, assim, aconteceu, mas não foi uma escolha que eu fiz para ela. Mas ela, ela tinha uns 6 meses, ela não quis mais mamar, de jeito nenhum. Eu chorei horrores. Mas eu quero dar, né? Eu quero amamentar mais dias, mais um tempo. E ela não quis de jeito nenhum. E quando ela era pequena, por exemplo, eu escolhi as roupas rosas, bonitinha, toda rosinha, lacinho. E hoje em dia ela não gosta de rosa, né? Gosta de preto. Falei, gente, como assim? Eu nunca comprei roupa preta para ela. Sempre era rosa ou lilás, né? O quarto todo rosa e lilás. Foi a minha escolha para ela. Mas a gente percebe que quando os filhos vão crescendo, eles vão fazendo as suas próprias escolhas. A Samira falou aqui sobre filhos que vivem o sonho dos pais, né? Mas chega um momento que eles vão querer viver os próprios sonhos. E é normal, né? É normal. Então, nosso dever como pai, como mãe, é ensinar. É trazer para a igreja. Né? O nosso papel é ensinar. A Bíblia nos
nos adverte, né, que nós temos que ensinar a criança no caminho que deve andar. E é o nosso papel, nós temos que ensiná-los. E a gente pensa, né, mas quando foi que as minhas escolhas agora não é as melhores para eles? Eu ainda, né, ela só tem 10 anos, mas a grande maioria que os filhos já estão crescidos, né, em que momento eles não querem mais as nossas escolhas? Né, a gente começa a refletir, não, mas a minha escolha é melhor para ele, por que ele não quer? Né? Eu quero que ele faça faculdade de medicina, mas por que ele não quer? Medicina é melhor. Mas nem sempre as nossas escolhas, né, é as escolhas dos nossos filhos. E chega momentos que eles vão ter a sua própria personalidade, chega um momento que eles vão ter os seus próprios pensamentos e vão querer andar seus próprios caminhos, né? Como eu falei, nós como pais temos que ensinar. E outras experiências, por exemplo, eu trabalhei com muitas pessoas, então a gente vê, às vezes, o quanto as pessoas desconhecem ou, às vezes, não dão importância para o poder de escolher algo. Então, a gente vê que muitas pessoas fazem escolhas erradas, e escolhas erradas geram consequências, né? Eu já presenciei algumas coisas de ver assim pessoas por algum descuido, por algum vacilo, vai lá e escolhe fazer algo errado. E a consequência, irmãos, vem, né? A consequência vem. Eu já presenciei várias vezes. Eu sempre trabalhei na área financeira. Então, às vezes, as pessoas tomam decisões erradas e, por conta de uma escolha errada, precisa ir para uma delegacia de polícia, né? Precisa explicar algo de uma decisão mal tomada. E, às vezes, até fica sujo, né? A ficha fica suja. Às vezes, tem uma demissão por justa causa. Às vezes, a carteira, né, fica fichada, mal fichada, na verdade, né? Tudo isso por escolhas que, às vezes, né, no alto ali da emoção, acaba fazendo. E é como eu falei, tem escolhas que geram consequência o resto da vida. Ou geram uma consequência por um período, por um ciclo, depende, né, do que se faz. Então, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos e dar importância para esse livre arbítrio que o Senhor nos deu. Precisamos fazer bom uso dele. Em todos os momentos das nossas vidas, por que nós precisamos fazer bom uso? Porque em todos os momentos das nossas vidas, nós precisamos decidir coisas, decidir assuntos relacionados à nossa vida. Por exemplo, assuntos relacionados à sua carreira, o que você vai ser, sobre o seu trabalho, sobre um curso, né, às vezes, que você vai fazer, sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre dinheiro. Então, assim, é infinita todas as coisas que nós temos que decidir. E todos os dias nós somos levados a fazer escolhas, a tomar decisões. Todos os dias nós precisamos escolher, levantar e trabalhar. E muitas vezes nós não temos essa consciência, né? E existem escolhas a longo prazo, existe também escolha a curto prazo. O que é uma escolha a curto prazo? É algo que está relacionado a imediato. É algo que vai influenciar o seu dia. Exemplo, que comida eu vou fazer hoje na janta? Que roupa eu vou vestir? Então, escolhas a curto prazo
ela é relacionada ao agora. Mas escolhas a longo prazo, ela tem um peso dobrado, porque é a longo prazo. Porque às vezes algo que você escolhe aqui hoje vai refletir lá na frente, né? Um exemplo é um casamento, um planejamento financeiro, uma faculdade. Né? Ninguém começa uma faculdade hoje para daqui a um mês estar formado, né? É um período. Então, precisamos dar atenção às nossas escolhas, né? Não vamos fazer escolhas no calor do momento. Se forem boas escolhas, o resultado vai ser positivo, né? Lá na frente, a longo prazo. Mas se for más escolhas, o resultado também vai ser mal a longo prazo. Então, o resultado final ele vai ter muito a ver de como vai ser a sua escolha inicial. Não tem como eu escolher plantar feijão e eu colher arroz, tem? Não tem. Lembrando aqui, irmãos, e trazendo aqui, na verdade, para a nossa vida espiritual, eu falei de coisas, escolhas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida terrena. Mas trazendo agora para a nossa vida espiritual, Deus é o nosso Pai. Assim como nós, né, temos os nossos filhos, nós somos filhos de Deus. E Deus, com certeza, tem planos maravilhosos para cada um de nós. Deus tem escolhas perfeitas para nós. Mas, né, nós somos filhos birrentos, muitas vezes. Nós queremos fazer as nossas próprias escolhas. E muitas das vezes as nossas escolhas não são a de Deus. Né? Às vezes nós somos seletivos com as escolhas de Deus para nós. Ai, Deus, isso aqui é legal, eu quero. Ah, isso aqui eu já não quero. Ai, que bom que Deus me escolheu para cantar, para louvar o Senhor. Ah, mas eu não quero que Deus me escolhe para lavar a igreja. Então acaba que nós podemos ser seletivos com as escolhas de Deus para nós. Nós queremos escolher o que nos agrada. Nós queremos escolher só o que é confortável para nós. Aquilo que não nos custa, nós não queremos. E eu imagino assim que nós, né, temos os nossos filhos e às vezes a gente fica triste com as escolhas deles. E eu imagino que Deus também se entristece, às vezes, com as nossas escolhas. Porque muitas vezes Ele tem as melhores escolhas para nós e nós não estamos querendo, né? Nós estamos querendo outras coisas. Muitas vezes a gente vê as pessoas querendo que Deus se adeque às escolhas delas, querendo que Deus se adeque ao seu próprio evangelho, à sua própria Bíblia, querendo que Deus se adeque às minhas escolhas. Mas isso não vai acontecer, né? Porque Deus, Ele é Deus. Antes de nós, né, Ele já existia, Ele sempre existiu. Então Deus, sem nós, Ele vai continuar sendo Deus. E nós, né? Nós não somos nada sem a presença de Deus em nós. Então não vai acontecer de Deus se adequar às nossas escolhas. E Deus nos ama tanto que Ele nos deixa livre para escolher. Ele não vai impor o seu amor a nós. Deus, Ele sempre será Deus, mas o que é Deus para cada um é você que escolhe. A decisão é só nossa. Então vamos escolher bem, né? Vamos fazer o bom uso das nossas escolhas. Para complementar, eu quero ler aqui Gênesis 25, a partir do 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no ventre. E saiu primeiro ruivo, e todo como vestido de pelo, e por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado na sua mão ao seu calcanhar, de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque de idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, Esaú foi homem perito na caça, homem do campo.
Mas Jacó era homem simples, habitado em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixe-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a minha primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-me, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Irmãos, naquela época, ser o primeiro filho era algo de valor, era algo importante. O primeiro filho, naquela época, ele tinha mais direito do que os demais filhos. E a gente vê aqui que Esaú foi o primeiro filho, ele nasceu primeiro, apesar de Jacó estava ali agarrado, né, ao calcanhar. E ali, nessa história aqui, vemos que Jacó era bom cozinheiro, e aí fez ali uma comida, e Esaú chegou com fome, e Jacó, né, foi ali com ele e tentou barganhar ali a sua primogenitura. Esaú, ele poderia escolher, né? Não quero trocar, não. Mas a gente vê que Esaú, ele não deu valor à sua primogenitura. Ele não deu importância no que ele tinha nas mãos. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós não damos importância no que nós temos nas mãos. E a fome dele era naquele momento. Ele pegou algo valioso e trocou pela comida. Interessante que a fome, amanhã ia ter fome, depois de amanhã ele ia ter fome de novo. Então ele pegou algo precioso e trocou por algo que ia resolver só aquele dia, por algo passageiro. E quantas vezes nós vemos isso acontecer, né? Pessoas trocam coisas preciosas por algo que não tem valor. A gente vê aí pessoas trocando de esposa, trocando de marido, troca uma família, troca um lar, troca a igreja, troca um culto para ir ao shopping, para ir ao cinema, troca um momento legal com a família para beber com os amigos. Se eu for citar aqui, né, N situações, mas pegando esse gancho aqui, nós temos que saber o que é precioso para nós. Nós precisamos enxergar e dar valor ao que é precioso. Às vezes estamos pegando coisas que não têm valor e colocando, né, no lugar de algo precioso. Como eu falei aqui, né, troca-se uma família por uma aventura, né? Troca-se um culto maravilhoso como esse para ficar em casa, jogado no sofá. Então, né, que viemos refletir neste dia. Não podemos trocar o céu e nem a salvação por coisas, por pessoas ou situações. Porque tudo aqui na terra, irmãos, passa, tudo é passageiro. Mas a presença do Senhor, ela é eterna. O céu, para quem escolher estar lá, é eterno. Bispo Wagner falou aqui na palavra dele, né? Nós podemos escolher se nós vamos para o céu. Mas para o inferno não tem jeito, né, irmão? Vai sem querer mesmo. E existe o céu e o inferno. Vamos dar atenção e vamos refletir sobre essas coisas. E vamos tomar a decisão acertada. Amém? Deus nos espera todos os dias. Mas não espere o amanhã. Não deixe para a última hora o que se pode fazer hoje. A decisão de hoje, ela reflete, ela pode refletir lá na frente, no seu futuro. E para finalizar, eu quero compartilhar algo aqui com os irmãos. Há um tempo atrás, eu fui em um evento, e nesse evento teve uma palestra.
E nessa palestra, tinha um médico que estava lá, e aí ele comentou um pouco sobre o trabalho dele. E esse médico, ele trabalhava em uma clínica com pacientes terminais. Essa clínica de tratamento paliativo. E ele conta, né, na palestra dele, que muitas vezes esses pacientes, ali, né, no leito de morte, infelizmente, né, uma triste realidade. E aí ele contou, né, nessa palestra, que muitas dessas pessoas se arrependem de como viveu a vida. E para servir, né, de reflexão, que naquele momento serviu muito para mim, por isso que eu estou compartilhando. E naquele momento, né, estava todo mundo muito alegre, e quando ele falou sobre isso, o auditório todo ficou em silêncio, porque realmente faz a gente refletir. E esses pacientes, eles se entristeciam porque era algo que eles não poderiam mudar mais. E aí eles falavam, se eles tivessem a oportunidade, eles mudariam algumas coisas. E ele falava qual que eram essas coisas. Eu até anotei aqui. Esses pacientes, né, se arrependiam, né, muitas decisões, né, ao longo dos anos. Eles não amou como deveria. E naquele momento, ele se arrependia. Eles não curtiram a família como deveria. E naquele momento, eles se arrependiam. Não curtiam os filhos. Eles não eram gratos, né, como deveria. E uma coisa que me chamou muita atenção, eles não buscaram a Deus como deveria. Interessante, né, irmãos? E se tivesse a oportunidade, eles amariam mais. Eles aproveitariam mais a família. Eles agradeceriam mais e buscavam mais a Deus. Só que naquele momento não adiantava mais se arrepender. Não adiantava mais mudar. Só que hoje eu falo para mim mesma e falo para cada um de vocês. Nós não estamos em tratamento paliativo, nós estamos vivos. E nós temos a oportunidade de mudar hoje, de melhorar hoje, de amar mais a nossa família hoje, curtir os nossos filhos hoje, de buscar a Deus mais hoje. Nós temos essa oportunidade, né? Que aquelas pessoas, né, naquele momento de dor, não tiveram. Então ali eles só tinham o arrependimento. Não tinha oportunidade mais de mudar, de melhorar, de buscar ao Senhor. E hoje nós temos, graças a Deus, estamos vivos, com saúde, e podemos mudar no hoje. Podemos abraçar hoje. Amém? Que essa palavra possa refletir, fazer vocês refletir. Possa ver, sentir o que precisa mudar, o que precisa melhorar. Se estamos buscando a Deus como deveria. Nós temos a oportunidade hoje, né? Não vamos deixar para amanhã. O amanhã só a Deus pertence. Então, nós vamos fazer o hoje, né? O céu nós podemos escolher. Vamos escolher ir para lá. Amém? Então, o resumo da palavra, irmãos. Só tenho 1 minuto aqui, então, o resumo da minha palavra essa noite é que as suas escolhas, elas têm poder. Tenha consciência quando você for escolher algo. Escolhas a curto prazo influenciam o seu dia. Escolhas a longo prazo influenciam um ciclo, um futuro ou até a vida inteira. Cuidado com as suas escolhas. Não troque ouro puro por latão.
Não deixe para a última hora o que se pode fazer hoje. E se necessário, como eu falei no final aqui, desse relato desse médico, reflita. Reflita. Se precisar, ame mais, agradeça mais, perdoa mais. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês.